Revisão Enem, uma questão de pilhas. Uma pilha de Daniel é um dispositivo capaz de transformar energia química em energia elétrica. E como exemplo, tem-se uma formada por eletrodos de ferro. Você tem aí a semi-reação de redução do ferro 3+, que ganha 3 elétrons, se transformando em ferro sólido, e o potencial de redução do ferro 3+, é menos 0,036 volts. E estanho, temos aí também a semi-reação de redução do estanho. Estanho 2+, mais 2 elétrons, produzindo estanho sólido, e o potencial de redução do estanho 2+, é menos 0,136 volts. Neste caso, constata-se que nós temos aí 5 itens para marcarmos o item correto. Então, essa é uma questão clássica de pilhas, questão ideal, para a gente fazer uma excelente revisão desse conteúdo fundamental para a prova do Enem, eletroquímica, pilhas. Então, vamos lá. Primeiro passo, numa pilha, uma espécie, pelo menos uma espécie vai estar se oxidando e pelo menos uma espécie química vai estar se reduzindo. Como é que eu decido aqui qual dessas duas semi-reações vai ser a semi-reação de redução e qual delas vai ser a semi-reação de oxidação? É fácil. Como ele deu aqui os potenciais de redução, você vai usar a seguinte regra, que é bastante óbvia. Quem tiver o maior potencial de redução, sofre redução. E quem tiver o menor potencial de redução, vai ter que sofrer o quê? Oxidação. Veja que é muito lógico. Quem tiver o maior potencial de redução, tem maior tendência de se reduzir. Portanto, vai sofrer redução. Quem tiver o menor potencial de redução, tem menos tendência de se reduzir. Portanto, ele vai sofrer oxidação. Cuidado que os números são negativos, para não se enganar. Menos 0,036 é maior e menos 0,136 é menor. Qual foi a regra que eu disse? Quem tem o maior potencial de redução sofre redução. E quem tem o menor potencial de redução vai ter que sofrer o quê? Oxidação. Então, eu já sei que a primeira semi-reação tem que ser de redução e a segunda de oxidação. Vamos agora verificar qual das duas reações nós vamos inverter. Por quê? Porque essas duas semi-reações são semi-reações de redução. Concorda comigo? As espécies químicas estão ganhando elétrons. Essa semi-reação é de redução, essa semi-reação é de redução. Nós não podemos ter duas reduções. Uma vai ter que ser de redução e a outra de oxidação. Uma das duas nós vamos inverter. Primeira reação, mantenho ou inverto? Mantenho. Como é que eu sei? Porque ela é uma semi-reação de redução e eu quero que ela seja de redução. Portanto, eu vou manter. A primeira reação, a primeira semi-reação eu vou manter. Já a segunda semi-reação eu vou inverter. Por quê? Porque ela é uma redução e eu quero que ela passe a ser uma oxidação. Então, vamos manter a primeira e inverter a segunda. Só que tem um detalhe. Numa pilha, o número de elétrons perdidos e ganhos tem que ser igual. Se você observar, a primeira reação tem 3 elétrons, a segunda tem 2. Nós vamos manter a primeira, ela vai estar ganhando 3 elétrons. Nós vamos inverter a segunda, ela vai estar perdendo 2 elétrons. O número de elétrons ganhos e perdidos tem que ser igual. O que é que eu vou fazer? Vou multiplicar a primeira por 2, vou mantê-la e multiplicar por 2. E a próxima eu vou inverter e multiplicar por 3. Que aí eu vou ficar com 6 elétrons e 6 elétrons. Depois vamos fazer isso? Vamos lá. Então não esqueçam. A redução ocorre no cátodo. Numa pilha, o cátodo é o polo positivo. Então vamos escrever a semi-reação de redução. Nós vamos mantê-la e multiplicar por 2. Vai ficar 2 ferro 3+, mais 6 elétrons, produzindo 2 ferros sólidos. E uma coisa importantíssima, o potencial de redução não muda. Você não pode multiplicar um potencial quando você multiplica a reação por um número. O potencial ele é qualitativo e não quantitativo. É aqui também que muita gente erra. É diferente da lei de Hess. Lá na lei de Hess, quando você multiplica uma reação por 2, o ΔH dobra. Se você dividir a reação por 3, o ΔH tem que ser dividido por 3. O ΔH ele é quantitativo, o potencial ele é qualitativo.
Tanto é que se você pegar o mesmo tipo de pilha, por exemplo, uma pilha comum, pequena, média e grande, ela tem a mesma DDP, pode olhar lá. Se uma pilha alcalina dessas comuns é 1,5 volts. Alexandre, então por que é que a pilha maior é mais cara? Porque ela tem mais quantidade de reagentes, ela tem um maior número de mol de reagentes. Então esses reagentes, logicamente, vão demorar mais a ser consumidos, é uma pilha que dura mais. Mas a DDP é a mesma, então não pode multiplicar o potencial. Se você inverter, ele troca o sinal, mas multiplicar ou dividir, ele não muda. Então tá aí a semi-reação de redução que ocorre no cátodo. Vamos agora para a semi-reação de oxidação, que ocorre no ânodo. Numa pilha, o ânodo é o polo negativo. Vamos inverter essa reação e multiplicá-la por 3, né? Vamos multiplicar essa semi-reação por 3. Então vai ficar 3 mols de estanho sólido se oxidando, produzindo 3 mols de estanho 2+, mais 6 elétrons. Potencial que era de redução, quando você inverte, passa a ser um potencial de oxidação. Sinal que era negativo fica positivo, mais 0,136 volts. Agora você pode somar essas duas semi-reações, porque o número de elétrons perdidos, 6, é igual ao número de elétrons ganhos, 6. Ok? Então, qual é a reação global dessa pilha? A ordem não interessa, eu vou começar aqui. O estanho se oxida, o ferro 3+ se reduz, produzindo 3 mols de estanho 2+, 2 mols de ferro sólido, e quando você soma as semi-reações, cancelando os elétrons, você pode somar os potenciais. Mais 0,136 menos 0,036 dá mais 0,1, né? 0,10 volts. Então, 0,10 volts é a DDP. Lembrando que toda pilha tem que ter uma DDP positiva. Essa DDP positiva significa que a reação é espontânea. Toda pilha tem que ter uma DDP positiva. Às vezes ele pergunta também qual é a espécie que é o agente oxidante e qual é a espécie que é o agente redutor. Ora, você lembra disso. Quem sofre redução é o agente oxidante. Muitas vezes também chamado de apenas oxidante. Quem se reduz nessa pilha é o ferro 3+. Quem é o oxidante dessa pilha é o ferro 3+. E quem sofre oxidação é o agente redutor, também chamado simplesmente de redutor. Quem se oxida? O estanho. Quem é o redutor? O estanho. Ok. Agora, deixa eu lhe mostrar na prática como é que acontece nessa pilha. Eu tenho aqui uma pilha com eletrodos de ferro e de estanho. O eletrodo de ferro está mergulhado numa solução cujo cátion é o ferro 3+. O eletrodo de estanho está mergulhado em uma solução cujo cátion é o estanho 2+. Nós já vimos que o eletrodo de ferro é o cátodo. O eletrodo de ferro é o cátodo. E o eletrodo de estanho é o ânodo. Então, vou colocar aqui, informações que sempre vão acontecer nessas pilhas clássicas como a pilha de Daniel. A pilha de Daniel é uma pilha com eletrodos de zinco e cobre. Essa pilha é semelhante à pilha de Daniel com eletrodos de ferro e estanho. Então vamos lá. O cátodo é o polo positivo da pilha. É lá no cátodo que vai acontecer a semi-reação de redução. O ânodo é o polo negativo dessa pilha. É no ânodo que ocorre a semi-reação de oxidação. Então, os elétrons, eles saem do estanho, que é o ânodo, em direção ao eletrodo de ferro, que é o cátodo. Vão pelo fio. O estanho está se oxidando, se transformando em quê? Estanho 2+. Pode ver. O estanho está se oxidando, se transformando em estanho 2+. À medida que o tempo vai passando, vai aumentando a concentração de estanho 2+. E como o estanho vai se oxidando, vai diminuindo a massa do eletrodo de estanho. Se você continuar
vai acabar ali a parte do eletrodo distante que está mergulhado na solução. Então, com isso, são informações que nunca vão mudar nessas pilhas. O ânodo é o polo negativo, o ânodo vai sofrer oxidação. Quem sofre oxidação? A massa do eletrodo diminui, a massa do eletrodo diminui e a concentração de estanho 2+, aumenta. A concentração molar de estanho 2+, aumenta. Então, nunca muda. O ânodo é o polo negativo. No ânodo vai acontecer a oxidação. O eletrodo que se oxida, a sua massa diminui. A concentração do cátion na solução aumenta. Do outro lado, os elétrons chegam aqui no ferro 2+, esse eletrodo fica cheio de elétrons. E aí ele atrai o ferro 3+. Quando o ferro 3+ encosta no eletrodo de ferro, ele ganha elétrons e se transforma em ferro sólido. Então, cada ferro 3+ que encosta aqui, ganha elétrons e se transforma em ferro sólido. À medida que o tempo vai passando, vai se depositando mais ferro sólido nesse eletrodo. Por isso que a gente diz que a massa do eletrodo aumenta. Em compensação, a concentração de ferro 3+ diminui. Por que diminui, Alexandre? Porque o ferro 3+, assim que encosta no eletrodo, se transforma em ferro sólido. Então, vai diminuindo a concentração de ferro 3+ na solução, ok? Isso aqui é a ponte salina. Essa ponte salina, ela tem como função manter a neutralidade de carga das soluções. Por exemplo, aqui na ponte salina pode ter KCl. Essa pilha tinha que ter um ânion, né? Não é só um cátion que está na solução, tem que ter um ânion. Vamos chutar aí, vamos dizer que esse ânion era nitrato. Então, nitrato teria que ter aqui, NO3-. Aqui, sulfato, é um nitrato de estanho também, nitrato. Porque um sal, ele tem um ânion e um cátion. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Para eu mostrar qual é a função da ponte salina. À medida que, no começo, o número de cargas negativas e positivas tinham que ser iguais, ok? Então, no começo, se tivesse 6 cargas positivas, tinha que ter 6 cargas negativas. Eu tinha que desenhar aqui 6 nitratos, porque cada nitrato só tem uma carga negativa, ok? Mas, quando a pilha começa a funcionar, aumenta a concentração de estanho 2+ lá no ânodo. Então, esse estanho 2+ começa a migrar pela ponte salina para o lado oposto, ok? E do mesmo jeito, agora, antes, o número de cargas positivas e negativas eram iguais. Se tivesse aqui 9 cargas positivas, tinha que ter 9 cargas negativas, tinha que colocar 9 nitratos ali. Como vai diminuindo a quantidade de cargas positivas, vai ficando um excesso de cargas negativas. Então, o nitrato, pela ponte salina, ia migrar para lá. Então, essa é a função da ponte salina. O íon que fica em excesso de um lado, como o estanho 2+ está ficando em excesso, ele passa para o outro lado. Como o nitrato está ficando em excesso, ele passa para o outro lado pela ponte salina. E na ponte salina eles ainda colocam também um sal, que pode ser, por exemplo, cloreto de potássio. Para que isso? Por quê? Como aqui está ficando um excesso de cargas negativas, que é o nitrato, o potássio vem para cá, que é positivo. Como aqui está ficando um excesso de cargas positivas, o cloreto, que é negativo, vem para cá. Então, a ponte salina, ela procura manter a neutralidade de cargas através de 2 mecanismos. Primeiro, o sal que está dentro da ponte. Aonde fica um excesso de cargas negativas, o cátion vem. Aonde fica um excesso de cargas positivas, o ânion vem. Primeiro mecanismo. Segundo mecanismo, os íons que estão em excesso numa solução passam na direção da outra. Como o estanho 2+ fica em excesso no ânodo, ele vai para o outro lado. Como o ânion, que eu coloquei aqui, que é o nitrato, podia ser outro ânion, como o nitrato está em excesso na esquerda, ele passa para o outro lado, ok? Já que o ferro 2+ está diminuindo, o nitrato está ficando em excesso, ele passa para o outro lado. Então, essa é a função da ponte salina. Então, está aí mostrando em detalhes
tudo o que você tem que saber sobre os mecanismos de uma pilha. Eu não tenho dúvida que qualquer coisa que a gente for analisar agora, em qualquer tipo de questão que tratar sobre essa pilha, está tudo resolvido aí na lousa. Vamos lá? Vamos verificar. Item A. No recipiente contendo o eletrodo de estanho, aqui, no recipiente contendo o eletrodo de estanho, diminuirá a concentração de íons na solução. A concentração de estanho na solução vai aumentar. Veja, dá para saber também aqui pela reação. O estanho está se transformando em estanho 2+, está aumentando a concentração de estanho, está produzindo estanho 2+, está aumentando a concentração do cátion estanho 2+. Item A, falso. Ou pela reação, ou pelo desenho lá da pilha, item A, falso. Item B, a direção do fluxo de elétrons ocorre do ferro para o estanho, pelas reações. Os elétrons saem do ânodo, oxidação, para o cátodo, redução. Então, os elétrons saem do estanho para o ferro. Ele está dizendo que os elétrons saem do ferro para o estanho, pelo desenho. Os elétrons saem do estanho para o ferro. Saem da oxidação, perda de elétrons, para a redução, ganho de elétrons. Item B, falso. Tanto pelas reações, como pelo desenho esquemático da pilha, dá para a gente constatar se cada item é verdadeiro ou falso. C. No eletrodo de ferro, haverá uma diminuição da sua massa pela reação. O ferro 3+ está se transformando em ferro sólido. Vai aumentar a massa do eletrodo de ferro sólido. Vai aumentar a massa do eletrodo de ferro sólido. Ele está dizendo que vai diminuir. Falso. D. O eletrodo de estanho sofrerá um processo de redução. O eletrodo de estanho sofrerá um processo de oxidação. O eletrodo de estanho sofrerá um processo de oxidação. Item D, falso. Item E. Haverá uma corrosão no eletrodo de estanho. Corrosão. Corrosão é sinônimo de oxidação. Corrosão do ferro, corrosão do estanho, corrosão do zinco, corrosão de um metal, oxidação do metal. O estanho está se oxidando. O estanho está se oxidando. Então, ocorrerá oxidação do estanho, ocorrerá corrosão do estanho. Item E é o item correto. Questão maravilhosa, porque é assim que nós procedemos nas nossas revisões. Não é só analisar o item, é fazer sempre uma revisão de excelência para que você aprenda e ou revise todos os conteúdos envolvidos com aquela questão. Questão de pilhas resolvida, item E.